se você for pegar a literatura técnica internacional, você vai ver que nós temos vários tipos de classificações, né? Na Europa, isso aqui se aplica não para todos esses movimentos. Na nossa América Latina, existe uma classificação pautada de Augusto Filho, lá em 1992, que trouxe, né, essa classificação mais voltada para a nossa dinâmica ambiental, e isso faz toda a diferença, né? Não faz muito sentido a gente criar toda uma base de dados, toda uma modelagem geotécnica em cima daquilo que não acontece no nosso ambiente. Então, por isso é importante da gente conhecer essas classificações e conhecer também aquilo que acontece no nosso território. Muitas pessoas me procuram no meu canal do meu Instagram, né, para entender um pouco mais sobre análise numérica para estabilidade de taludes, né? E já aconteceu diversas situações, de todas elas eu recomendo você que tenha um maior conhecimento nessa área. Aí, quando você comentou sobre esses tipos de movimento de massa, me veio uma curiosidade do seguinte: os dados de entrada no programa numérico, para que a gente simule esses tipos de movimento de massa, eles mudam muito ou tem pouca variação na questão dos dados de entrada? Boa, excelente pergunta. O que acontece? A principal função dessa identificação prévia do tipo de movimento de massa, ela vai pautar justamente esse input data, né? Esse tipo de dados de entrada que a gente vai precisar em um software, um programa computacional. Então, o que acontece? Quando você enxerga, você identifica lá no campo movimentos em um maciço rochoso, que basicamente são rupturas planares, tombamento, rupturas por cunha, pode, né, até não é comum, mas pode até acontecer uma ruptura circular em função do grau de intemperismo, de alteração naquela rocha, não é muito comum, mas isso que vai fazer a diferença nesses parâmetros de entrada. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando em um maciço rochoso, alguma obra de intervenção em um maciço rochoso, né, onde a maior parte desse maciço é rocha e descontinuidades, nós vamos ter que entrar em um software com dados de atitudes dessa rocha, dessas descontinuidades, que são direção do plano, direção de mergulho, né, do talude, das descontinuidades. Então, por aí já começa a diferença em relação a um maciço terroso. Depois que você faz esse levantamento, que geralmente quem faz é um geólogo, né, um geólogo tem uma experiência muito superior aí, pelo menos a maior parte dos engenheiros civis que eu conheço, e eu me incluo nisso, não é? Eu também me incluo nisso, no que você já vai falar, eu já sei o que é. Pois é, e aí, como diria o meu orientador, né, Eduardo Marques, você solta um geólogo no campo lá e ele, com uma bússola de mão, ele mapeia toda uma cava de uma mina, mapeia todo um talude, então ele faz isso com pelo menos uma facilidade, uma agilidade muito superior, né? Acaba que o engenheiro civil, ele fica mais por conta dos parâmetros de resistência, de deformabilidade, da topografia. Agora, quando você solta uma bússola, um martelinho geológico na mão de um geólogo, não tem muita comparação, não. Sim, porque essa questão dos dados de entrada é muito interessante, né? A gente ter essa concepção do que inserir e se está de fato coerente. Porque no meu caso de fundações, os parâmetros de onde são de deformabilidade e de resistência, né? Normalmente, né? Sim. Mas quando apareceu esse caso de você apresentar esse tipo de movimento, eu fiquei curioso por conta daquela questão das características do maciço rochoso e do solo, né? Muito interessante isso.